Olá, muito bom dia para você que está ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, né, com o nosso Estúdio Câmara. Hoje é dia 20 de novembro, hoje é quinta-feira, hoje é dia da Consciência Negra. O dia que remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores lutadores contra a escravização negra no país, né? É um momento, gente, para a gente refletir sobre o árduo caminho que ainda precisamos percorrer em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Uma data que convida o Brasil inteiro a refletir sobre igualdade racial, respeito, direitos e sobre a história de luta e resistência, né, do povo negro no nosso país. Mas a grande pergunta é: o que acontece depois que novembro acaba? Como transformar discurso em prática? Como fazer com que respeito, diversidade e dignidade sejam vividos o ano todo? Na escola, no trabalho, na mídia, nas redes e dentro de casa. O programa de hoje é uma conversa profunda, humana e necessária, e eu te convido a ficar com a gente até o final e participar conosco também, tá? Nossas convidadas já estão no estúdio, daqui a pouquinho eu vou apresentá-las, mas agora tem uma informação legal para você e nós vamos convidar você hoje, porque Campinas realiza a 25ª edição da Marcha Zumbi dos Palmares, em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, né? A concentração começa às 9 da manhã, daqui a pouquinho, na Estação Cultura, e o evento integra aí o mês da Consciência Negra aqui na cidade. Neste ano, a marcha homenageia a segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras sob o tema Por Reparação e pelo Bem Viver. O trajeto seguirá por vias do centro, entre elas a 13 de Maio, Conceição, Barão de Jaguara, General Osório, além da Avenida Anchieta, Rua Tomás Alves e Avenida Francisco Glicério. A Marcha Zumbi dos Palmares é um espaço de afirmação da história, cultura e identidade negra, além de um ato de enfrentamento ao racismo. Durante toda a caminhada, o público acompanha apresentações culturais, batuques e expressões da religiosidade de matriz africana. O encerramento está previsto para 1 da tarde, com um ato público no Largo do Rosário. A marcha, realizada pela primeira vez no ano de 2000, faz parte do movimento nacional que colaborou para a criação da Lei 12.519 de 2011, que instituiu oficialmente o Dia da Consciência Negra no país. Muito bem, agora vamos com a previsão do tempo, antes da gente entrar na entrevista e de apresentar as nossas convidadas, né? Vamos lá, dar uma olhadinha como é que fica o tempo hoje aqui em Campinas. Sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 15, máxima de 29 graus. Muito bom para você aproveitar os eventos, né, que vão se estender ao longo do dia aqui na cidade. Agora vamos lá, gente. O mês da Consciência Negra costuma trazer debates, homenagens e campanhas, mas a consciência racial precisa ser diária, porque o racismo também é diário. Ele machuca emocionalmente, afeta oportunidades, gera desigualdades e pode impactar uma vida inteirinha. Hoje a gente fala das leis que protegem, sobre os direitos que garantem igualdade racial e sobre as construções emocionais envolvidas nesse contexto. E também sobre o que cada pessoa pode fazer na família, no trabalho, na escola e na convivência para transformar essa realidade. E para essa conversa tão importante, o Estúdio Câmara recebe duas convidadas que atuam diretamente na promoção da igualdade racial. Eu quero dar as boas-vindas à terapeuta especialista em saúde emocional e impacto do racismo e comportamento, a Carla Alexandra. Seja muito bem-vinda, bom dia, gratidão pela sua presença. Obrigada, Rúbia, mais uma vez. É uma alegria imensa a gente estar aqui para participar. Voltar a essa casa é sempre muito importante, porque quando a gente, principalmente numa data como essa, né? O mês de novembro, ele vem trazendo essa significativa para a gente. É um mês para a gente discutir. Então, muito obrigada por ter essa oportunidade de estar aqui e falar sobre saúde mental, porque, querendo ou não, a saúde mental da população preta, ela é um pouco diferente da população branca. Exatamente. Para completar o nosso time de hoje, nós recebemos a doutora Lucimara Ferreira, advogada especialista em direitos humanos e questões raciais. Doutora Lucimara, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Muito importante contar contigo hoje no programa. Eu que agradeço, é muito importante quando espaços como esse abordam esse caso que dilacera a sociedade. Não conseguimos falar numa sociedade plural,
e igualitária, com o racismo permeando toda todo o movimento. Então eu que agradeço poder ter a oportunidade de falar um pouco com telespectadores, com vocês. Maravilha! Vamos lá então. Para se ter uma ideia, cerca de uma a cada 3 pessoas negras no Brasil sofreu discriminação ao tentar acessar produtos ou serviços no último ano. A pesquisa é do Instituto Acatu e o Instituto Data Raça, que foi divulgada segunda-feira, dia 10, durante o Fórum Brasil Diverso em São Paulo. Então, para começar, eu quero ouvir de vocês duas, né? A nossa advogada, a doutora Lucimara, e também da nossa terapeuta. Ai, vamos lá. Por que ainda é tão difícil? Por que ainda é tão difícil viver o respeito o ano todo? O que trava essa mudança de comportamento na prática? Então, vamos começar com a doutora Lucimara. Eu acredito que o racismo, ele é estrutural, Uhum. ele permeia toda uma sociedade. Ele está ligado ao campo, social, o campo, econômico, no campo político, no campo institucional, e até mesmo pessoas que não se consideram, racista, ela passa despercebido, porque é tão invisível e é tão normalizado o racismo durante o ano todo, Uhum. que ele não percebe. Ele chega a ter uma empresa grande porte, ele quando ele adentra, ele vê pessoas negras, em trabalhos, inferiores, mas quando ele chega na liderança não encontra nenhuma pessoa negra, e para ele está tudo normal. Uhum. E isso é uma manifestação do racismo. E aí em novembro nós vemos com essa discussão e tentamos esgotar toda essa pauta que não se esgota no mês de novembro, porque de fato o ano todo nós temos questões envolvendo a prática do racismo e que ninguém se dá conta que Uhum. isso, infelizmente, é uma tragédia social. Sim. Pois é uma tragédia social que ela vai impactar muito na nossa saúde mental, né, Carla? Sim. A gente, infelizmente, não consegue manter, esse nível de respeito e inclusão que a gente tem em novembro durante todo o ano. E o que isso traz, referente à nossa saúde mental, né, porque às vezes você cria uma falsa aceitação durante o ano de novembro, ou durante o mês de novembro, aliás, Sim. perdão, e o resto do ano vamos levando. Como eu sou especialista em mulher preta, Uhum. então hoje 90% dos meus atendimentos são de mulheres negras, e ao longo do ano, a dor é sempre: "Eu sofri racismo". Poxa. Semana que vem de novo a mesma situação. E às vezes o reagir, ele é Uhum. tão subjetivo, o racismo, que às vezes no processo terapêutico, essa menina ela vai contando e ela se dá conta que ela sofreu racismo, né. Parece que é tão natural algumas coisas, essa Exato. naturalidade ao longo do ano, e Uhum. que quando ela se dá conta que aquele racismo subjetivo está afetando a saúde emocional dela, a baixa estima, essa autoafirmação da pessoa enquanto ser humano, em primeiro lugar, não é nem se Uhum. reconhecer enquanto pessoa preta, mas enquanto ser humano, essa autoestima dela é tão baixa que às vezes ela não percebe. Então isso, por que é importante a gente discutir isso? Se eu não estiver emocionalmente bem, eu não tenho um reconhecimento. Uhum. E a gente falando de mulheres, se essa mulher ela não está bem emocionalmente, a casa dela estrutura. Porque a gente tem outro dado que a maior parte das mulheres são as arrimas de família. Então se Perfeito. essa mulher ela não está emocionalmente bem, ela não consegue passar isso. E quando ela sofre racismo, ela tem que lidar com isso e ensinar para os filhos como lutar com isso. Então assim, é um processo em cadeia. E aí se algumas pessoas vão entrando em crise de ansiedade por não saber mais como lidar com isso. Uhum. A gente estava numa reunião ontem com um monte de mulheres pretas, e a gente falou: "A gente tem que andar com crachá, quando a gente vai falar desse trabalho de intelectual, porque somos Poxa. intelectuais, temos algumas poucas de nós estão em altos escalões, e quando a gente fala: 'Ah, eu sou terapeuta, eu sou jornalista, eu sou advogada', as pessoas já olham assim: 'Mas e você estudou onde?'" Me Então fizeram essa pergunta uma vez, e isso dói muito. dói, Já fizeram também para mim, e isso também doeu muito. Acho que, dói. quase todas as pessoas negras já passaram por algumas Sim, situações
né? Eu sempre trago casos práticos, que eu acho que fica muito mais fácil para esclarecer. Eu lembro que eu estava com uma colega e uma pessoa, o que vocês trabalham, né? Numa conversa. Essa daqui, no meu caso, é enfermeira, técnica de enfermagem, que também é uma profissão com muitas Exato. pessoas É negras. verdade, percebe. E você, eu não sei o que você é, ela é retinta. E aí ela se levantou bem e ela falou assim: para mim não sobrou nem nada, nenhuma condição. Sim, Então, essas são as manifestações. Lógico, somos mulheres do enfrentamento, temos uma maior condição de não adoecer, mas qualquer outra pessoa teria adoecido, porque o Exato. racismo, ele fere, sim. ele dói. Né? Quando nós vemos as lágrimas do Vini Júnior, Sim. e as pessoas não conseguem se colocar naquele lugar que está doendo, dói nele. As pessoas não conseguem entender que o racismo, ele realmente, ele fere, e é uma questão de subjetividade. Sim, Não é? sim. Subjetividade, que fere de fato. E aí nós temos afastamentos, por exemplo, no trabalho. Sim. Nós vemos vários casos de pessoas que sofrem racismo no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, e aí a pessoa tem que se afastar. Mas ela não Sim. fala que é por conta do Sim. racismo. Ela não Sim. fala que ela não foi para um outro cargo melhor, ela não foi promovida por conta que há um impeditivo. Sim. Como é que fala isso? Como é que tem até uma situação de inibição de contar, eu fui vítima de racismo, não consigo evoluir na minha empresa, na empresa em que eu presto serviço, porque tem uma questão ali que eu não estou entendendo. Sou capacitado, chegou gente mais nova que eu, já está num cargo, mas eu não consigo evoluir. A pessoa adoece. Sim. A gente precisa muito aprender sobre racismo, mas muito mesmo, porque de cada 100 pessoas pretas, 84 relatam já ter sofrido discriminação racial. E a revelação faz parte de uma pesquisa apoiada pelo Sim. Ministério da Igualdade Racial, que foi divulgada em março deste ano, e que acaba mostrando aí diversas formas, né, de preconceito no cotidiano. Agora, doutora Lucimara, quando a gente fala de racismo estrutural, né? Muita gente não entende o que isso significa. Como é que a gente explica, de uma forma simples, o que é essa estrutura, né, que atravessa o Brasil? É o racismo interiorizado. Uhum. Ele se manifesta de uma maneira sutil e também de forma violenta, como, por exemplo, uma abordagem policial, Uhum. né, desproporcional a uma pessoa negra, em detrimento a uma pessoa branca. Sim. Então, e também nas relações, como eu falei no início, nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações institucionais, o racismo ele vem de uma forma sorrateira e coloca uma situação de um benefício de um povo, beneficia um povo em detrimento ao outro. Uhum. Ele é camuflado e ele se estende em toda uma sociedade. Então, aí as manifestações são diversas. Vulnerabilidade de um povo, enfrentamento social desnecessário, Sim. a impossibilidade de crescer. Esse é de forma mais simples de falar o que é o racismo estrutural. Poxa vida, né? E Sim. quando a gente entende, né, quando a gente consegue entender isso e percebe que não é sobre casos isolados, é sobre um sistema inteiro que precisa ser revisto. Os dados mostram que a população preta é mais vulnerável à discriminação, né? O Atlas da Violência revela que ser uma pessoa preta, uma pessoa negra no Brasil, é ter um risco 2,7 vezes maior de ser vítima de homicídio. Sim. Gente, peraí, o censo de 2022 do IBGE mostra que pretos e pardos são 72,9% dos moradores de favelas. Carla, vamos lá, né? Diante de tantos números assim que são desequilibrados, discrepantes, qual que é o impacto do racismo na saúde mental? Quais os efeitos emocionais comuns, né, que a gente acaba sofrendo por conta do racismo, que
para muita gente parece tão comum, parece natural, parece que é algo da cultura. Até eu já ouvi isso. O racismo é cultural, a gente traz isso de longa data, e tá tudo bem. Bom, cada um tem uma forma de pensar, a gente está aqui para levar a informação e, de repente, para abrir a mente das pessoas que acreditam que isso é tão natural quanto a luz do dia, né? Então, quais são os efeitos mais comuns, assim, que acontece quando a gente sente na pele o racismo? Imagine uma mãe, que ela tá criando os seus filhos, e todos os dias quando ela sai para uma loja para comprar roupa, essas crianças ficam, não toca, não pega, não encosta, põe a mão para fora, não abre a bolsa. Você vai crescendo nesse ambiente, você vive em estado de alerta. E viver em estado de alerta, ele vai despertando no cérebro esses casos de ansiedade. Então você vai para um shopping, você não consegue ir tranquilo com seus filhos. Perfeito. Você tem que segurar na mão, segurar na outra. A mãe vive em estado de alerta, as crianças crescem nesse estado de alerta, de estar constantemente em risco. Isso para o cérebro é muito prejudicial. Porque você não relaxa. Esse é um cérebro cansado. Quando essa criança ele vira adolescente, que aí começa, principalmente de periferia, ele tem que andar na rua, ele não pode andar de capô, ele não pode correr, ele não pode se esconder. Se a polícia para, ele tem que estar sempre com o RG, a questão do RG. RG digital não funciona para a população negra, RG digital. Você que é um jovem aí, saia com seu RG físico, porque até você provar que seu celular é seu, para abrir, o movimento de você tirar o celular do bolso é extremamente prejudicial. Então é o RG na mão. E a ansiedade dessa mãe que o filho sai para ir no cinema, sai para jogar bola e não sabe se volta. Então a gente tem esse risco. Então esse nível de ansiedade, cognitivamente, ele prejudica o desenvolvimento. Porque se essa criança ela sai para um cinema, por exemplo, ela vai absorver cultura ali assistindo um filme. E quando vai ao cinema, né, que a gente tem esse recorde assim desses acessos que ainda é difícil. E essa criança ela não consegue ficar tranquila, porque ela está ali sentada no escuro, sempre esperando que alguém possa vir para ocupar aquele lugar, que ela tem que se levantar às vezes para dar lugar para o outro, porque é assim que a gente é ensinado, né? A não causar confusão. Lutar pelo direito ainda é difícil, porque a gente é orientada a não falar alto, fala baixo, abaixa o olho, não encara as pessoas. Então essa criança ela vai crescendo nesse ambiente, na fase adulta ela reproduz, que é o que ela conhece. E quando ela chega no corporativo, nesse espaço, tá tão minado ali que qualquer palavra que ela ouça, ela já toma ali como uma verdade própria. Às vezes fica até difícil lutar para ascender. Então, às vezes, a gente tem pessoas pretas que ascendem. Aceitar isso é como se fosse um favor que alguém estivesse fazendo, né? O desmérito. Então, cognitivamente, é prejuízo para essa criança de se desenvolver, porque ela nunca vai estar relaxada, ela vai estar nesse estágio de alerta. Esse estágio de alerta vai gerar ansiedade, que pode levar à depressão, que são doenças silenciosas. Ninguém acorda um dia e fala assim, eu tô depressivo. Pois é, são doenças silenciosas e o Sistema Único de Saúde, ele traz qual benefício para a população preta? Para tratamento dessas doenças silenciosas, né, doutora Luciana? Lucimara, perdão. Carla, com relação a isso, a gente faz quando a gente fala de racismo, a gente tem que fazer o recorte das mulheres negras, que são as que mais sofrem essas questões. São as que, inclusive, pagam mais impostos, tá? Nesse país. A mulher negra ela está abaixo dessa pirâmide social esmagadora. E aí nós falamos de políticas públicas, nós falamos de a questão da escola, creche, a mãe que corre atrás de vagas para creche para filho, são mulheres negras. A mãe que busca vaga de trabalho, às vezes caixa de supermercado, e eu vi isso na minha família. E a mulher negra, eu tenho um livro que acho que você deve conhecer. A mulher negra não precisaria, mais ou menos isso, morrer exausta, porque é uma exaustão. A mulher negra ela vive num estado de exaustão. E muitas vezes a mulher negra é a maioria mãe solo. Tá? São as que mais são abandonadas pelos seus companheiros. E aí, você contando, a pessoa que nega o racismo, ela fala, mas que conversa é essa? Não, mas isso é uma realidade. E isso também causa o cansaço mental e adoece essa mulher. E essa mulher que não tem condições de fazer um tratamento. Por quê? As políticas públicas nessa área, principalmente de psicologia, elas falham. Quando ela procura
um posto de saúde ali perto da sua região, ela consegue 2, 3 sessões, depois ela não consegue Acabou. mais. Isso E os mesmo. CAPs, desculpa, mas os CAPs talvez não estejam sendo bem usados. Então, ela não tem esse apoio psicológico. Ainda faz parte de um luxo. Exatamente. Olha que coisa, faz parte de um luxo que a mulher negra, neste caso, esse recorte que eu estou fazendo, ela não pode se utilizar. Por quê? Falando de vulnerabilidade, que é o racismo estrutural. Essa mulher está em estado constante de vulnerabilidade. Sim. Por quê? É onde o racismo a empurra. Essa mulher é subalternizada. Sim. Essa mulher, ela não vai conseguir avançar, porque existe toda uma estrutura que não a deixa caminhar. E não vamos falar de meritocracia, não é isso. Quando a gente fala de cotas, fala assim, a gente está falando de cotas, mas as pessoas recebem herança, e cotas é só uma pontinha do iceberg. Sim. E é isso. Nossa, gente, Sim. é um assunto que ele precisa ser conversado, discutido, debatido, ensinado durante todo o tempo, Sim. durante toda a vida, né? A Lei 7.716 de 1989 define os crimes de racismo e pune práticas discriminatórias, né? O Estatuto da Igualdade Racial estabelece direitos e políticas públicas para a população negra, e é forte pensar que isso atravessa gerações. São marcas antigas que a sociedade ainda não curou, gente, não curou, né? Então, doutora Lucimara, na parte legal, quais hoje são os principais caminhos aí para a gente lutar, né, contra o racismo e denunciar esse racismo? Como que funciona, seja na escola, na empresa, em redes sociais? Quando a gente fala de rede social, o pessoal se esconde atrás de uma tela e acha que, né, pode falar o que quiser, o momento que bem entender, e que as pessoas precisam engolir aquilo que é dito. Não é assim, a lei está aí, mas no seu ponto de vista, precisa melhorar? A gente está conseguindo caminhar? Como que está a questão das leis, né, que a gente pode se referir aí contra o racismo? Bom, a Lei 7.716, ela surgiu um ano após a Constituição Federal. No seu artigo 5º, ela nos fala de igualdade. Recentemente, nós tivemos a alteração da injúria racial, a lei, salvo engano, 14.532, que parou o caso de injúria racial ao racismo. E isso, para nós que militamos nessa área, foi algo que nós estávamos esperando. Sim. Que não podia o crime de injúria racial não poderia ficar apenas como um crime de honra, né? Ela precisaria ter mais respaldo. Em matéria de leis, pensando que um ano após a Constituição Federal nós já tivemos a Lei 7.716, é eficaz. Nós avançamos no meio jurídico com relação às leis. Porém, na aplicação dessas leis, nós falhamos. Recentemente, nós estamos tendo alguns casos de condenação, mas ainda é muito singelo, com o grau de racismo que ocorre todos os dias, em todos os ambientes, é no direito do trabalho, no ambiente do trabalho, é no dia a dia, é a violência policial que nós temos que falar, é necessário falar. Então, nós temos leis eficazes, porém, na aplicação, elas estão falhando. E por que estão falhando? Porque a lei são pessoas. São pessoas, delegados, são pessoas do mundo jurídico, que têm ali questões também de falhas. Falhas que aí... Voltamos isso. Não é apenas no mês de novembro que nós devemos falar sobre isso. Durante todo o ano, as pessoas têm conhecimento, as pessoas têm que entender. Negar o racismo é perpetuar que ele ocorra. Ele vai se perpetuando. E outra situação para quem sofre esse crime são as questões cíveis. Podemos sim buscar reparação de dano moral, na área civil, danos materiais. As pessoas ficam apenas no meio criminal, mas pode sim pedir dano moral e dano material. Isso também eu acredito que seja um meio. Eu acredito que isso talvez seja um pouquinho mais eficaz
do que o criminal. Exatamente. Muitas pessoas acabam sofrendo caladas Uhum. porque não sabem, né, que podem e devem, né, Sim. denunciar, fazer boletim de ocorrência. E a gente está aqui para repassar a informação para você, porque acredito que a informação protege e você precisa fazer valer os seus direitos, né? E a gente precisa lutar, sim, políticas públicas, né? Escola, educação, saúde, isso é direito de todo cidadão, Sim. independente da classe, cor ou religião, né? Agora, a terapia, Carla, como é que ela ajuda as pessoas pretas a reconstruir a autoestima, a identidade, porque a gente tem essa questão da perda da identidade, Sim. né? E tem um processo de ressignificação emocional. Esse processo, ele leva um tempo. Como que é feito o trabalho referente a essa terapia para essa reconstrução da identidade, para eu poder ter meu autoconhecimento e ter ali, eu sei quem sou, o que eu quero, para onde vou, e eu tenho o meu direito garantido, reservado e protegido pela Constituição. Sim, é bem importante o que a doutora Luciana falou do luxo ainda de ser terapia. Uhum, Então, isso é. quando eu comecei a É. atender como terapeuta, eu entendi que as mulheres não vinham, as mulheres que eu queria alcançar não Uhum. vinham. E a gente tinha que fazer um movimento de levar esse conhecimento para as periferias. Então, a gente começou a fazer palestras primeiro, porque a terapia, a gente ainda entende que são para as outras pessoas. Para a população negra, a gente não chegou nessa fase ainda de eu tenho um terapeuta, eu vou lá na terapia. A gente não chegou a essa Exatamente. discussão. Então, a discussão que a gente faz agora, eu achei extremamente importante, é fazer esse trabalho de levar essa informação. Uhum, Então, a gente faz um trabalho sobre autoconhecimento. Quem perfeito. é você? Então, a gente junta um grupo de mulheres, uma instituição que abre espaço, a gente leva primeiro esse primeiro passo. Uhum, Quem que é você? Porque não começou na gente. Nós somos o resultado de exatamente. todas essas É coisas isso. ao longo Uhum. da construção do país, né? Então, não começou em nós. Então, como que a gente faz daqui pra frente? E essa identidade, a gente até brinca com o chá de revelação, né? Quando a pessoa descobre que ela é preta. É. Olha só. É um chá de revelação, né? Porque fica as pessoas têm essa dificuldade também de entender que ela é uma pessoa negra, que o que ela sofre não é consequência porque ela não estudou, porque ela não foi atrás, é consequência do racismo que a gente tem. Perfeito. Então a gente brinca do chá das revelações, né? Se a gente não entende, não se entende enquanto, primeiro, pessoa preta Uhum, ou pessoa negra, que a gente vai ter os pardos, né? sim. E os mais retintos, os menos retintos, porque a gente tem a questão da colorimetria, que é um outro Isso, fator que é importante, né? exatamente, a gente precisa falar sobre isso. Precisa ter, tanto que eu Sim. tenho 2 filhos que eles têm pouca retinta, eles brincam que eles são os pretos sem retinta, Aham. porque são filhos de um homem branco, mas ele tem todos os fenótipos de Sim. preto. Uhum. E é uma luta diária deles se reconhecerem, quando eles dizem assim, eu sou preto. Assim, Sim. mas olha primeiro para a pele, eles já estão Exato. ensinados que não é só uma questão de cor de pele. É isso mesmo. É uma questão de toda uma construção social que a gente Uhum. tem. E aí, então a gente leva essa identidade. Primeiro, você saber que você é uma pessoa preta, que você sofre preconceito, sim, porque isso acontece. E o resgate da identidade é aceitar o cabelo. Sim, É verdade. a primeira coisa, assim, para a mulher preta, principalmente. O homem não tem Uhum. tanto, que passa uma 0 ali, passa uma, É, 2, acabou. resolve. A mulher preta não, porque a gente cresceu ouvindo. Eu tô com Sim. 44 anos. Eu também Eu cresci tô com assim. 40, Aham. cabelo ruim. É. Seu cabelo é Sim. ruim, seu cabelo não presta, é Uhum. difícil, dá trabalho. Então a gente cresceu. Eu espero que as meninas que estão vindo agora não tenham essa dificuldade com o cabelo e de primeiro entender que meu cabelo ele não é ruim, começa por aí. O meu cabelo não é ruim. O meu corpo é diferente, as curvas do meu corpo ela é diferente Uhum. porque eu sou de uma construção. Então quando essa mulher ela começa a aceitar o cabelo dela, e se ela querer alisar, fazer progressivo, é dela, tem que ser Exato. porque ela Porque quer, pela autoestima dela, não por conta de uma imposição. Isso. A gente... Acho que para Pode mulher falar. negra, eu acredito que essa foi a face do racismo mais cruel. Sim. É. É ter a nossa imagem Uhum. dilacerada, Sim. rechaçada, Sim. o nosso Sim. cabelo tido como feio. Uhum. Eu fui fazer uma palestra recentemente na Ordem dos Advogados em Sumaré, um abraço para todos. E aí, uma das doutoras disse: como é que você se sente poder usar trança? Eu Linda. falei assim, maravilhosa! Linda. Porque antigamente nós não podíamos. Sim. Nós Isso. tínhamos que alisar os nossos cabelos por obrigação. Olha que absurdo! Absurdo. Porque isso era tido como feio. E agora eu vi a sua filha, eu vi que ela tem os cabelos
blacks, a minha também tem. Isso é uma alegria. E cada vez que nós avançamos, dá uma alegria de olhar para uma sociedade. Falei, puxa, a Sim. sociedade está evoluindo politicamente, civilmente. Isso me tranquiliza. Sim. Lógico, temos muito que caminhar. Principalmente quando se fala disso, da nossa imagem ainda ser Sim. questionada, Uhum, o nosso sim. nariz ser piada, Aham. o Sim. nosso cabelo, e ainda existe ainda casos, viu, de empresas, Sim. Isso, aham. de empresas impor que aquele cabelo não é Sim. o adequado, que aquela trança não é tão Uhum. elegante. Eu acho que você fica melhor com o seu cabelo normal. É, E vem aí, com essa fala mais sim, suave, ai, né? Aham. cacheado, não Sim, crespo. Não crespo. Tem essa exatamente, diferença também. Isso, cacheado, cacheado. diferenças. Ele estava mais com cacho, agora ele está Aham. muito alto. Isso. Isso é questionado. E Sim. eu acredito que isso é tão cruel É. para as mulheres. Isso é uma situação que adoece muito, né, A Carla? relação com o espelho, ela é muito Uhum. complicada. Sim. Porque assim, quando a gente fala da relação do espelho, não é a mulher se olhar, é o olhar do outro. Não é o olhar dela sobre ela, é o olhar do Uhum, outro. Quando a gente fala uhum. muito sobre imagem, Sim. posicionamento de imagem, a nossa preocupação é o que a minha imagem está transmitindo. Exato. E aí você tá ali e o outro olha para você dentro do mundo corporativo Uhum, e fala assim, a sua imagem não me agrada, Sim. ela volta para quando ela se olha no espelho ela fala, não gosto. Não é A uma gente tem em imagem casa, na infância, eu lembro que eu Uhum. sempre tive o cabelo crespo, manhã sempre trançava, porque não podia ficar solto. E eu tinha uma colega que é branca, loirinha, com Uhum. cabelo tão crespo, volumoso quanto o meu. Sim. Ela podia ir para a escola com Com cabelo solto, e e estava você tudo não. bem, e eu Sim. não podia. Sim. Quer dizer, era um cabelo muito parecido, porque ela também tinha ascendência Uhum. negra, mas a questão da retinta, né? É A a questão da cor retinta na ali, a cor, né? retinta, Para né? ela É. cabia usar aquele cabelo, mas para mim não cabia, e era um cabelo muito parecido. Então, essa relação dessa menina, ainda na infância, Uhum. de que eu preciso estar adequada ao ambiente, e essa adequação não é questão comportamental, de que depende do tipo de ambiente que eu estou, eu vou me comportar como, Uhum. mas é um comportamento para a sociedade. Sim. Para que as pessoas me respeitem, eu tenho que estar dentro daquele padrão. E aí a gente vem com as agressões, Exato. né, da imagem. Uhum. Quando eu me olho no espelho, Rúbia, e eu não consigo gostar do que eu vejo, eu não vou conseguir gostar de nada que eu faço. Imagina, nada A mais. minha autoestima ela é muito baixa, e a gente vai viver de acordo com o que as pessoas acham, essa mulher ela não tem poder de decisão, ela não consegue tomar as decisões da vida dela. Se ela começa a empreender, a gente trabalha no movimento Rosalina, com mulheres Uhum. pretas empreendedoras, essa mulher ela não consegue precificar. E ela não consegue precificar o produto dela, quando a gente fala assim, quando ela descobre que ela cobra muito mais abaixo do preço real, Uhum. ela fala assim, mas eu não consigo cobrar mais caro. Porque se ela não consegue se olhar no espelho e ver o valor dela enquanto uma mulher, o produto dela também não vai, porque está muito relacionado isso. Exato. E a gente tem essa questão de preço, do corpo preto, porque os nossos corpos eram vendidos. Sim. É comércio. Uhum. E aí, inconscientemente, a gente fala muito dentro da psicologia, dessa memória que ela vai saindo de gerações e gerações. Sei lá, a gente tem 4 gerações para trás, éramos escravizados no Sim. Brasil. Isso. Então, essa questão do preço, quando eu coloco o preço no meu produto, é como se eu estivesse colocando o preço no meu corpo. Então, é um processo muito complexo e essas meninas têm essa dificuldade porque vem daí. Por que eu não consigo colocar preço? Por causa dessa relação do preço que tem meu corpo. Quando a gente fala da vulnerabilidade dos corpos pretos, quando a gente tem na infância, que a gente viu os comerciais, a mulher preta ela é a mulata. Uhum. Ele é aquele corpo para ser desejado, Sim. para ser usufruído e para ser Sim. descartado. Sim. Né? Quando a gente fala da violência contra o corpo da mulher preta, a gente fala assim, a mulher ela sofre a violência sexual em todos os sentidos, Uhum. mas a branca para ser assumida, para ser mostrada como um Sim, troféu, sim. e a preta para ser usada e descartada nos Sim, becos, a nos cantos, nas sexualização. cozinhas. A sexualização da mulher negra, Sim. a sexualização dos nossos corpos. Eu usufruo, mas eu não Sim, quero e para ter no aí, dia a dia. aí quando ela traz e diz, no passado os nossos corpos eram comercializados, e isso se perpetua Sim. com relação às mulheres negras. Tem um poema que diz preta para casar, você conhece? Sim. Preta mulata Mulata pra... para, né? Não sei se posso falar aqui. Não, Não, né? Não, E tem um poema mais ou menos que diz sobre isso, as pessoas Aham. pesquisem lá depois. Pesquisem. Porque os nossos corpos foram sexualizados, porque é Sim. um corpo que estava ali para ser vendido. E olha como que isso vem. Sim. Isso se perpetua no tempo, porque não existe ações
efetivas para que a gente possa extirpar isso. Eu acredito que tem que começar da base. Sim. Sim. Eu queria mais que você falasse sobre o acolhimento, acho que eu posso. Vamos. O acolhimento, Sim. porque o acesso a terapias é pouco para as mulheres. Sim, é pouco, muito pouco. É pouco. Mas aí as mulheres negras se inventam. Exato. Elas se inventam. Nós fundamos o Quilombo Feminino Herança e Futuro, né? E Sim. vocês da Rosalina. Por quê? Nós queríamos que mulheres negras pudessem nos ajuntar em grupos, já Sim. que existe tanta essa deficiência social, de políticas públicas, nós nos abraçamos. Sim. E aí esse processo de acolhimento das mulheres negras é muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouco. Sim, é importante. A gente faz um trabalho nas segundas-feiras, a gente faz uma roda de conversa online. Não dá pra fazer presencial, porque cada um em um Sim, espaço. A gente claro. abre, joga no Instagram. Quem tiver acesso, entra. A gente já teve meninas do Pará, do Ceará, que entra no grupo e a gente discute isso. Porque como a terapia ainda é inacessível, eu tenho meninas que param a terapia porque fica desempregada. E a gente tá falando de um valor social. Sim. Pra mulher preta, eu cobro um valor social, um valor abaixo de tabela, porque faz parte do meu propósito e não é minha principal fonte de renda. Então eu consigo fazer isso. E aí, mesmo assim, ela não consegue seguir em frente. Então a gente faz as rodas de conversa, a gente acolhe essa menina. Cada semana a gente traz um tema que são comum a todas nós. Sim. E a gente faz esse acolhimento, porque uma vai trocando experiência para outra. Então é extremamente importante, porque quando a mulher preta ela chega no serviço público de saúde e ela conversa com um profissional que não entende essas dores dela, vai falar, é mimimi, Sim. é um exagero, não é bem assim, você está sendo radical. Sim. Então são essas palavras que escuta. Eu tenho uma menina que ela vê, ela fala assim, olha, eu fiquei muito tempo sem fazer terapia, ela tem condições financeiras para fazer terapia, porque eu não consegui encontrar uma profissional preta que entendesse o que eu dizia. Quando eu falava para a menina branca, olha, no meu trabalho hoje tive um problema porque eu sou preta. Não, imagina. Vamos rever isso. Né? Você está espelhando o comportamento. Você está vendo no outro o que está vendo em você. E não é, que acontece. Então, essa dificuldade também da identificação. Porque se eu não sou acolhida num processo terapêutico, se eu não sou acolhida num centro de saúde, eu não volto. Não volto. E a dor vai só aumentando. Onde que eu descarrego essa dor toda? Descarrega na família. Descarrega nos filhos, que você tá nervosa, tá estressada, você não tem um lugar que te acolhe, você vai explodir em algum lugar. Sim. E geralmente se explode em casa, se explode com os filhos. E os filhos vão explodir aonde? Vão explodir na escola. E aí vai o problema do comportamento. Os filhos, os pretos, dão trabalho na escola. Mas se a gente for fazer uma linha cronológica do que aconteceu para aquela criança explodir, você vai chegar lá atrás. Então é isso, esse acolhimento ele é muito importante. Então a gente tem as rodas, qualquer movimento preto que você for, qualquer local do mundo, eu acredito, no Brasil, quando a gente se aquilomba, a gente vê uma mulher preta aqui, a gente já junta, a gente vem outra aqui junto, porque a gente não se reconhece. Então, quando a gente chega nos ambientes, a gente faz um raio-x, assim, pra ver se tem outras pessoas pretas, e a gente senta ali do lado. Pertinho. E o outro vem, você vê que tem mais 12, ele vai sentando, e a gente acaba, quando a doutora Lu traz que a gente se encontra nas trincheiras, é porque a gente vai para as trincheiras, e é isso, a gente vai puxando, porque eu preciso ter esse reconhecimento. Então, o acolhimento ele é extremamente importante. Quando eu tenho um profissional, independente da área da atuação, que ele também é uma pessoa preta, ele sabe o que está acontecendo. Ele consegue identificar. Assim como tiveram outras que lutaram para que eu possa usar esse cabelo maravilhoso, nós estamos aqui na linha de frente, também, lutando também. É uma luta, né? E aí eu só quero mencionar o que você falou, Carla, quando aquele jovem está tentando, estuda, trabalha, busca, e ele diz, por que eu não estou conseguindo, por que eu não estou avançando? É necessário reconhecer que existe uma problemática do racismo. Eu não estou dizendo que tudo é o racismo, viu? Não estou dizendo que é isso. Mas se é uma pessoa que luta, que batalha, que estuda, que encontra um propósito e ela não consegue avançar. A gente precisa considerar isso, que realmente existe essa situação do racismo que impede a pessoa de crescer, porque tudo é difícil, a pessoa mora longe, ela tem que pegar o ônibus, a pessoa ganha uma bolsa, mas a faculdade fica em uma outra região, é longe, tudo é 2 vezes mais, tudo é mais desafiador, e eu falo isso pessoal, eu falo isso, eu poderia contar minha história aqui e falar assim, olha, eu sou a única
formada de uma família de várias Eu gerações. também. Eu É, somos, então é sim, isso. sempre consegui entrar em espaço, sempre fui uma das primeiras a estar em espaço de poder. Foi Aham. mérito. Não, eu não posso falar Não isso, porque eu sei pode. quanto que me custou. É isso Sim, Me mesmo. custou, inclusive, saúde mental, a Exato. exaustão, a dor. E aí Aham. eu fiz essa dor luta. Eu Hum. vou puxar, vou abrir espaço. sim. Então é preciso considerar, para quem está nos ouvindo, para que se acolhe mais, É, para isso que mesmo. se compreenda Sim. mais. E durante o ano estude um pouco Ai, mais por sobre o favor, racismo, Sim. né? por favor, para que Verdade. possa entender e se perdoar também. Uhum. É Sim. verdade. Conhecimento, né, gente? Conhecimento liberta. E quando a gente fala de racismo, tem muito que ser estudado, Sim. tem muita história, né? Que você precisa entender para você poder chegar nos dias de hoje e compreender o porquê dessa luta, né? E aí, quem sabe você estudando, você entendendo, você comece a ter aí uma visão diferente sobre o racismo. Tem uma pesquisa nacional por amostra de domicílios que indica taxas de desempregos mais altas aí entre pretos e pardos, né? Dados do Ministério do Trabalho mostram que apenas 30% dos cargos de liderança são ocupados aí por pessoas negras, pretas, e um estudo do Instituto Ethos revela que só 4,7% são mulheres negras Sim. em cargos executivos. É o que a gente está falando aqui, né? Eu sou a primeira da minha família que vem aí de uma descendência a fazer faculdade, a me formar. Aí depois de mim, que bom que eu consegui quebrar Sim. esse ciclo, porque Sim, depois de mim vieram outros e outros, e minha filha e sobrinhos, e assim, a gente fica feliz com isso, mas do ponto de vista das instituições, doutora Lucimara, e das empresas, o racismo no ambiente de trabalho ainda impera. E eu gostaria que a doutora explicasse para a gente o que falta para garantir ambientes realmente livres do racismo, né? E quando a gente fala de corporativismo, de empresas, até na questão da vaga, né? Impera um racismo velado. Você sabe que eu estava conversando com uma advogada também, e ela me pontuou algo num outro quadro que nós temos, que é Seu Direito, e nós trouxemos sobre o direito das pessoas pretas. A doutora me pontuou algo que eu acho muito interessante a gente falar aqui, e aí a doutora Lucimara completa essa pontuação que ela trouxe. Ela disse assim, olha, hoje nós temos aí vagas, né, em ambiente de trabalho que estão disponibilizadas para pessoas pretas, para pessoas negras, pardas, assim como você queira falar, mas aí a pessoa ela é qualificada para essa vaga, e aí quando ela chega para fazer uma entrevista pessoalmente, é exigido dela a faculdade. Ok, né? Eu consegui, tenho a Uhum. faculdade, então, mas eu preciso que para essa vaga você seja bilíngue, você tenha especialidade nisso, naquilo outro. E aí a pessoa que tem a faculdade, que se formou, que achou que ela ia É. ser contratada para aquela vaga, ela começa a se encolher, porque, como a doutora pontuou, é tudo 2 vezes mais difícil. Sim. E aí você já conseguiu fazer a faculdade, mas essa vaga que parecia ser sua, ela te exigiu que você seja bilíngue, ela te exigiu que você tenha especialização em tal coisa que você não conseguiu ainda. Isso é um racismo, doutora? é óbvio, é claro. Não dá para exigir da população negra que questões pautados em oportunidades extensas. Isso. Não é possível. Uhum, De fato, nós estamos mais atrasados. uhum. Houve avanço, Sim. tá? A partir de 2000, dos anos 2000, houve um avanço e nós temos muitas pessoas negras, a maioria mulheres negras, Uhum. nas faculdades. Nós Sim. tomamos conta das faculdades públicas, né? Uhum. E isso é algo positivo, e isso aconteceu através de políticas públicas. Sim. Vamos falar a verdade, foi através das cotas que isso ocorreu, foi aquela oportunidadezinha que alguém estava esperando lá na Uhum. região tão longínqua do centro de da cidade de Campinas. Falou, opa, É vou pegar agora. essa oportunidade Aham. e vou. É. Mas eu só vou com isso. Isso. Sim. Só É vou com a isso. minha mochila, Aham. com um lanchinho no bolso,
E é só isso que eu vou. Não é possível exigir dessa pessoa. É por isso que as empresas elas precisam possuir, primeiro, um posicionamento do combate ao racismo, o acolhimento, mas é o acolhimento institucional. Sim. As empresas elas precisam ter políticas de inclusão racial com um olhar diferenciado, Perfeito. de que eu posso contratar essa pessoa que não tem tantas especializações, porém essa pessoa é capacitada, porque se ali está, se foi selecionada, então ela está com condições de estar dentro dessa vaga. E aí essa empresa que tem, viu? Tem muita empresa fazendo isso. Ela vai trabalhando. Isso. Ela vai trabalhando com essa pessoa. Exato. Sim. Que essa pessoa pode se tornar um CEO. Mas é isso que as empresas precisam possuir. Primeiro, o posicionamento, né? O posicionamento efetivo do combate ao racismo e políticas de inclusão racial dentro das empresas, e ainda bem que isso já está acontecendo. Sim. E ainda bem que, inclusive, escritórios de advocacias, grandes escritórios de advocacia em São Paulo, também já está realizando essa prática, com aquele olhar, um olhar de saber que nós estamos no Brasil, Sim. com um olhar não negacionista, de saber que efetivamente o racismo existe e ele é real. Nós temos que não conviver, mas combatê-lo. Exato. Combatê-lo. Mas combatê-lo o quê? Com ideias e com práticas efetivas. E eu, ainda bem, acalmo meu coração, porque tem empresa realizando isso. Sim, verdade. E para complementar, doutora Luciana, tem algumas empresas que fazem o letramento, que é extremamente importante, porque não adianta essa empresa ela querer incluir se ela não prepara o seu corporativo, se ela não prepara os seus colaboradores para lidarem com as peculiaridades de uma pessoa preta, uma pessoa parda. Porque sempre vai ter aquele colega que vai falar assim, esse seu cabelo você lava? Como que você lava? Verdade. Sempre vai ter essa. Então, se essa empresa ela não toma esse cuidado de que esse ambiente ele seja uniforme, que esse ambiente ele seja saudável, essa pessoa ela vai adoecer. Porque a empresa vai dar toda essa estrutura, se ela não tivesse esse letramento, esse posicionamento firme de que aqui ações racistas são punidas, aqui nós aceitamos, aqui tem essas regras, são as políticas de boa convivência. Você não pode chegar no seu colega e sair colocando a mão no cabelo dele sem permissão. Você não pode chegar no ambiente e querer sair porque acontece, que é o que traz na terapia. É o que traz, o que as meninas trazem. Nossa, eu tava lá passando no corredor, senti um puxão. Quando fui nem querendo saber se meu cabelo era natural ou se não era. Esse cuidado de chegar para saber, é seu esse cabelo? Então a empresa ela precisa também ter esse processo, porque essa pessoa ela acaba também adoecendo. E ela vai, quando ela pode, para terapia e trazer essa dor. A empresa ela pode criar código de conduta. Código de conduta e ética, ele precisa ter isso claro. Ela cria isso que completando esse código de conduta, que precisa ser punido. Sim. Mesmo no ambiente de trabalho, ela inibe. Sim. Quando essa pessoa, esse colega, ela proíbe, ela pune, e isso também é uma maneira de melhorar a situação e o combate ao racismo. Quando a gente fala de respeito, né? Quando a empresa, ela quer que a gente respeita. Quando você coloca a mão no cabelo de uma pessoa sem permissão, você está desrespeitando essa pessoa. A gente está falando de respeito, né? Então, isso é extremamente importante a gente ver que não só no mundo corporativo, como nas escolas, começar lá na escola, você respeitar o corpo do outro na peculiaridade dele. Excelente, né? Então, veja só, a doutora quer pontuar, por favor? Sobre Campinas. Por favor. Campinas eu acredito que é sabido por a maioria das pessoas que foi a última cidade a acabar com o processo de escravidão negra. E Campinas, eu acredito que Campinas ela está à frente de muitas cidades. Nós temos uma militância negra que se levanta todos os dias assim no combate. Nós temos movimentos como Rosalina, como Quilombo, como outras pessoas que efetivamente trabalham no combate ao racismo. Sim. Fora isso, nós temos a CEPIR. Sim. Acredito que é o Marcelo Rezende que está lá. Nós temos o Conselho da Comunidade Negra, que é a Marcela Reis. Nós temos o Centro de Referência, que é tudo políticas públicas encabeçado por uma prefeitura que também ela se preocupa. Sim, verdade. Então, diferentemente de outra cidade, né? Diferentemente de uma cidade que eu estava ontem, por exemplo, que é bem preocupante, mas Campinas
ela de fato, ela encara o problema. Uhum. Nós temos que, é necessário pontuar isso, nós estamos numa cidade que não nega o racismo e que enfrenta, e que as dificuldades existem, mas que enfrenta. Exatamente, Sim. isso é bem importante a gente trazer, porque quanto mais a gente se posicionar e quanto mais conhecimento tiver, aliado com as políticas públicas, a gente está aí num caminho da assertividade. Sim. Né? Então a gente precisa assim de políticas públicas, entender o que diz a lei, entender os nossos direitos, né? E seguir. Não, a gente não pode parar, a gente não pode se permitir a falar, poxa vida, mas eu não posso entrar aqui por conta disso. Não, a gente precisa enfrentar. Olha, é desafiador? Sim, isso vem sendo desafiador desde lá de trás, né? Mas Sim, a gente sim. hoje tem a oportunidade de ir mudando essa situação. Veja bem, eu sou formada, consegui fazer uma faculdade, a doutora, olha só que beleza, nós temos aqui uma advogada, nós temos aqui, né, uma terapeuta, trabalha com psicologia, eu sou jornalista, então assim, pessoas que virão lá na frente, elas já estarão mais, podemos dizer assim, tranquilas em relação a isso. Mas nós estamos aqui hoje porque pessoas que vieram lá atrás Sim. sofreram, pisaram no barro, amassaram muito barro, sofreram muito para que hoje a gente pudesse caminhar nesse asfalto. E a gente caminha no asfalto hoje para que quem vem lá na frente possa caminhar Sim. em um caminho mais florido, Sim, né? sim. Então, assim, é toda uma construção, mas que depende da informação. Sim. Depende da informação e depende da força e da coragem de denunciar, de cobrar, e de buscar alternativas que possam melhorar cada vez mais esse ambiente que a gente vive, que é esse nosso Brasilzão, e que Sim. a gente precisa entender que o racismo, gente, não pode fazer parte, mas que ainda faz, Sim. mas que eu acredito que a gente vai conseguir trazer aí para o futuro, né, um pouco mais de tranquilidade, de saúde mental, quando a gente fala de racismo. Agora, a gente precisa também combater o racismo, de repente, me corrige, doutora, se eu estiver errada, às vezes na fonte, né? Quando a gente fala fonte, infelizmente a gente ainda tem famílias que têm o racismo dentro de Sim. casa. E aí a gente precisa trabalhar na estrutura dessa família. Como é que a gente faz isso, cara? Muito diálogo. Eu tenho uma cliente e que, por questões, ela é a única preta, assim, mais retinta da família. Todo mundo é mais pardo, mais tranquilo, e ela calhou dela ser mais Sim. retinta. Então ela sempre foi, dentro desse contexto familiar, precisa ver a estrutura, né? A família sempre preocupada ali do comportamento dela ser mais assertivo. Exato. A pressão em cima dela sempre foi maior, porque ela é mais retinta. Às vezes a punição que os irmãos dela não tinham, ela tinha essa Sim. punição por conta disso, para que ela tivesse um comportamento o mais irrepreensível possível. Ela não podia tirar nota ruim. Então, assim, isso é uma sobrecarga muito grande. Então, essa saúde mental, a gente precisa trabalhar que, quando a gente está falando de pessoas que nós não temos só as questões emocionais naturais do ser humano, né, que a gente já vê esses problemas todos, que a gente tem que lidar só por fato de ser humano, vivendo no planeta, vivendo no Brasil, com a política econômica do jeito que anda, essas dificuldades que a gente tem que lidar ainda com o fato de que todos os dias eu tenho que lidar com o racismo dentro da família. Então a gente tem alguns dados de poucas famílias, são exclusivamente de pessoas pretas. Nossas famílias são muito plurais, muito misturada, e a gente fala assim, mas é da formação, isso é mimimi porque todo mundo é igual. Não somos iguais. Quando a pessoa, quanto mais retinta é a pessoa, mais ela está embaixo da escala. E às vezes no seio familiar, por as outras pessoas não terem tanta retinta assim, não consegue entender que esse tratamento é diferente na escola, que esse tratamento é diferente no mercado. Por exemplo, o sonho de toda mulher preta retinta é ir no mercado fazer compra sem ter um segurança atrás dela. Nem me fala. É um sofrimento. Então, e às vezes você vai duas irmãs. Isso? Sim. Né? E aí eu tenho um caso de duas irmãs, assim, uma mais clara, outra mais retinta, e é diferente o tratamento delas duas. Então, dentro da família é nítido isso. E algumas famílias, justamente por isso, eu via, quando eu era criança, eu ouvia muito um termo, vamos embranquecer a família. Nossa. Nós éramos orientadas, quando crianças, a não casar também com a pessoa preta. Procura com mais branquinho. E quando não, ouvia assim, pode ser pretinho, deixa de ser trabalhador. Tenho condição.
você pode ter um homem preto, casar com um homem preto desde que ele seja trabalhador. Quer dizer, para o homem É. branco não tem essa discussão. Então, Exato. as famílias, ainda hoje, das pessoas que eu atendo, vêm dessa formação. Sim, exatamente. De que pode ser preto desde que, tem sempre um Uhum. desde que, tem sempre essa posição aí, e para o branco não tem. Então, dentro da família, esse conhecimento de entender a dor do outro. Uhum. Quando essa mãe ela é uma mulher preta, ela consegue entender a dor dos filhos de formas separadas por conta da quantidade de retinta que eles têm. Mas quando essa mulher ela é uma mulher mais clara, e ela tem filhos mais pretos, ela não consegue se colocar no lugar, porque o que ela sofre de preconceito é diferente. Infelizmente, a gente ainda tem esse recorte que quanto mais retinta é essa mulher, quanto mais retinta esse homem, vai ser um tratamento diferente. Isso acontece numa família de 4, 5 pessoas. Nossa. Então, é porque eu vi isso na minha família acontecer. Eu tenho a minha tia, que é muito clara, a minha bisavó, uma das minhas tias avós, ela tem olho verde, é muito branca, Sim. enquanto que a minha avó já era preta. As duas irmãs ali mesmo, do mesmo pai e da mesma mãe. E as duas famílias tiveram raiz diferente. Uhum. Enquanto a minha tia branca foi ascendendo financeiramente, casou com um homem branco e tal, a minha avó casou com outro homem preto, que foi misturando. Então, assim, a raiz da família. Então, olha onde começou. Exato. Lá atrás, nos meus bisavós. Então, É assim, isso mesmo. e a gente tem esse colorismo dentro da família. Então, é muito diálogo. É essa mãe olhar para esses filhos, ver que o tratamento é diferente. E se eu não reconheço que dentro da sociedade nós somos tratados de forma diferente, a gente não avança. Eu não acredito que a gente devemos tratar todos iguais. Não, nós somos diferentes e cada um tem que ser de acordo com aquilo que ele representa, para a gente sofrer menos. E que esse preconceito, esse racismo dentro da própria família, ele seja extinguido. Né, para que a gente comece na nossa base. Acredito que no ambiente familiar é bem mais delicado, mas eu ainda compreendo que pessoas nós precisamos de identificação, Sim. né? Nós viemos em um país, uma cidade como Campinas, que foi a última a acabar com o processo de escravidão, nós vamos ao Brasil, que foi o último, né, no mundo. Então, falando de âmbito familiar, também é necessário que essas pessoas abram a TV e vejam mais gente negras apresentando programas. É necessário que elas possam conversar com advogadas negras, que ela vá no hospital e tenha médicos advogados. Nós precisamos naturalizar o que é para ser. Sim. E aí, porque senão essas famílias também tem uma situação de que eu acredito que existe a educação para quem quer educação e a lei para quem não quer educação. Porque também não podemos acreditar que vivemos num mundo de maravilhosamente... Super educados. Não. Então, existe a lei quando tem que caber a lei e existe a educação, existe a ignorância, existe uma situação de um povo que foi dilacerado, um povo que foi arrastado durante anos por esse processo de escravização. Então, nós temos que entender isso. E aí, gente, tudo se remete a políticas públicas. Sim, exatamente. Vocês entendem? A responsabilidade de vereadores, de prefeitos, de pessoas, de fato, com vontade, com desejo, que tenham um olhar também progressista. Verdade. Que entenda que isso seja necessário. Essas pessoas, essas famílias, que quando elas percebem, quando elas verificam essa identidade de outras pessoas em liderança, em espaço, em cargos que é importante, essas pessoas recuam. Você entende? Vocês entendem? Entendem assim? Sim, é isso mesmo, gente. Olha, quanto aprendizado, né? A gente precisa falar muito sobre. Agora, a gente já quase chegando no final do programa. Gente, 1 hora passou. Muito E rápido. nós temos, rápido. assim, muito que conversar. Mas não faltará oportunidade. Hoje é um dia em que a gente trouxe, né, essas 2 mulheres maravilhosas que nos ensinaram tanto, e eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz e que bom que a gente pode ter um espaço desse para trazer a informação, né, mesmo que seja assim, um pouquinho só foi 1 hora, mas isso é bom porque deixa você com um gostinho de quero mais. Você está vendo quanto a gente tem ainda que aprender, né, sobre o racismo, sobre as pessoas pretas, sobre a história desse povo que faz e desenvolve esse Brasil. Gente, eu fico muito emocionada até em falar, porque sou uma mulher preta, venho de uma descendência que teve muito racismo, porque a minha avó foi casada com
um homem negro. A minha avó, japonesa, se casou com um homem negro e ela foi deserdada. E a gente traz isso na família, um racismo assim que machucou, que judiou, mas que hoje a gente vem quebrando padrões e é tão gostoso, sabe? Saber que a gente pode, que a gente Sim. consegue e que a gente pode sim ser o que a gente quiser, que a gente pode estar, que a gente pode estudar, que a gente pode evoluir e que nós estamos aqui e que juntos e juntas nós vamos conseguir oferecer um futuro melhor para aqueles que estarão na nossa frente, né? Quando eu for vó, o meu neto vai ter um futuro melhor e eu vou Sim. saber que isso vem de um trabalho dos nossos antepassados que sofreram Resistência. e um trabalho nosso, Sim. né? Resistência. Sim. Exato. Isso chama-se resistência. Resistência. Então, assim, resistência para todos e para todas nós. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença e o seu ensinamento. Gratidão. Obrigada, eu que agradeço. O Rubens está aqui novamente. Recado. Se olhe no espelho e se veja por você, não pelo olhar do outro. Maravilhosa. Doutora, gratidão, muito obrigada. A gente acompanha seu trabalho também. Continue sempre, que a gente precisa desse empoderamento, né? Que nós trazemos para a gente poder seguir. Eu que agradeço. No mês de novembro, no mês que nos comemoramos aí Dandara e Zumbi, eu quero dizer que continuem firmes, que depois de nós, a minha filha, a sua filha, nós teremos um mundo, um país mais igualitário. Exato. Reitero que não existe democracia sem igualdade, nem sem liberdade e sem pluralidade. Exatamente, maravilhosa. Gente, consciência negra não é sobre um mês, tá? É sobre um país inteiro, aprendendo a olhar para a sua própria história, sobre reparação, respeito, humanidade. É sobre garantir que as próximas gerações cresçam sabendo que dignidade não pode depender da cor da pele, tá bom? Sim. Então, um abraço para você, obrigada pela sua presença, pela sua companhia, obrigada por estar conosco e a gente convida você a transformar novembro em uma prática diária, tá? Atitude, o respeito precisa ser para sempre, tá bom? E amanhã nós temos, claro, Estúdio Câmara ao vivo novamente. Amanhã a gente vai falar sobre um ambiente para todos, como transformar sua casa em um espaço agradável e seguro para todas as idades. Vamos te mostrar como é possível adaptar e organizar ambientes domésticos para garantir segurança, conforto, acolhimento, promovendo aí uma convivência harmoniosa entre crianças, adultos e idosos. É amanhã, a partir das 8 da manhã, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Vamos encerrando por aqui, desejando a você um ótimo dia. Aproveite e respeito sempre, tá bom, gente? Tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Segurei sua mão.